ser visto com Jesus porque ele fazia parte exatamente daquele núcleo, não é, dos fariseus religiosos e o rabino que aparecia ali falando coisas que desafiavam a própria lei dele, os costumes dele, né? Então, mas Nicodemos buscou conversar com Jesus à noitinha. E à noite ele foi em busca do Senhor Jesus e começou a questionar, né? Quando ali só estava ele, Jesus Cristo, começou a questionar sobre o que ele tinha dito. E eu fico imaginando a cabeça de Nicodemos como a da gente, né? De repente, a gente que é criada sobre ritos e dogmas, né? Sobre padrões de comportamento e conduta, e de repente chega uma pessoa que começa a falar e começa a tocar na gente de uma forma completamente diferente. E a emoção que com certeza Nicodemos sentiu, eu fico imaginando e comparando que tenha sido aquele primeiro toque de Jesus no coração da gente, aquela primeira experiência pessoal que a gente teve com Jesus Cristo, que Jesus começa a falar do reino de Deus, dos valores do reino de Deus, e diz assim que para a gente entrar no reino, né, a gente precisa ser nova criatura. E aí Nicodemos responde a Jesus Cristo: mas eu já sou tão velho, como é que eu posso voltar para o útero da minha mãe? E é sobre essa reflexão que eu queria trazer aqui hoje para a gente. Nicodemos não entendeu o conceito. Ele não entendeu e da forma que sempre Jesus falava, poucas pessoas da época, até os próprios discípulos, ficavam em dúvida sobre a palavra de Jesus, porque foi sempre através de uma parábola, de uma metáfora. Foi sempre exatamente quando ele diz assim, nascer de novo. E eu fico imaginando que nascer de novo seria este, né? É tão fácil a gente ouvir isso das pessoas que se dizem cristãs em nós mesmas, né? Ah, eu sou nova criatura, eu sou. Mas sabe o que eu penso é que a gente não retira muitas vezes o passado da gente. A gente cria raízes tão fortes no passado da gente que a gente às vezes sempre traz à tona o passado da gente. E quando a gente traz à tona esse passado, a gente começa a reagir como se, como as criaturas velhas que nós sempre somos. Porque existe uma diferença enorme nessa tentativa da gente ser uma criatura nova, mas isso me chama muito a atenção a partir de mim mesma, porque eu acho que é tempo de reconciliação com a gente. É tempo da gente perceber que a gente não precisa mais carregar culpas. É tempo da gente perceber que a gente não vai ganhar nada se a gente não tiver num plano de vida que a gente possa estar numa conciliação com todas as pessoas. E quando eu digo com todas as pessoas, eu não estou querendo dizer que às vezes a marca, a dor, a gente não consegue esquecer e a gente não pode também esquecer porque ela cria cicatrizes na gente. Mas a gente pode conviver. E quando eu digo conviver, significa que a gente pode retirar de dentro da gente esse sentimento que faz a gente tão pequeno, que faz a gente tão menor. Quando a gente carrega dentro da gente aquela. É como se a gente não se libertasse nunca dessa criatura velha que se insiste em querer tomar conta novamente da gente. Uma coisa é eu não querer viver na intimidade. Mas outra coisa é eu me reconciliar com o meu coração, liberando sentimentos que não são meus, mas que Deus me ensina para que eu possa ter verdadeiramente saber os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus, como é que eu posso passar para outras pessoas se eu não exercito esses valores?
Se eu não tenho como não perceber com a sensibilidade de que o outro está precisando de alguma coisa, e quando eu digo de alguma coisa, não é material. E vocês bem sabem porque vocês me conhecem. Mas simplesmente que as pessoas são dignas de misericórdia. Porque Jesus plantou isso em toda a sua caminhada. Então, hoje, alguém me perguntou, acho que eu conversando com Cíntia no escritório. Aí Cíntia me disse assim, Anjo, eu fico imaginando, porque os papas, eles são sempre mais velhos. E eu, com toda certeza, eu disse a ela assim, quando é que a gente aprende mais? Quando é que a gente tem mais sabedoria? Quando é que a gente é mais madura para compreender determinados atos da pessoa humana? E agradecer a Deus muitas vezes porque não somos nós que estamos agindo daquela forma. Quando é que a gente tem mais condições de perdoar? E quando a gente sabe que o tempo da gente está chegando e está perto, a gente tem pouco tempo, que a gente não sabe o dia de amanhã, e a gente não consegue semear a paz entre todos aqueles que nos rodeiam. E eu penso que uma pessoa mais velha, com certeza, tem mais sabedoria. Tem umas que nem tem, mas foge à exceção, foge à regra. Não é porque a regra a gente tira por a gente mesmo, que a gente hoje tanta coisa que não tem sentido para a gente que tinha lá atrás, não é isso? Tanta coisa, eu própria mesmo, eu fico assim olhando para mim e digo, meu Deus, o dia que chegar, que o Senhor me chamar, o que é que eu vou fazer com tanta coisa que eu tenho para dar, para me desfazer, para me desapegar? Então, esse aprendizado eu tenho que colocar em prática, pelo menos do meu coração já hoje. E esse, sabe, essa forma de olhar para os outros, com certeza, é uma escolha da gente e que vai abrir as portas, quem sabe, para que a gente possa buscar mais intimidade com Deus. Porque a vida inteira eu achei, e eu posso dizer com todas as letras, achei que tinha um Deus maravilhoso no meu coração. Mas hoje eu percebo que o verdadeiro Deus, ele começa a se instalar no meu coração de uma forma muito forte. De uma forma muito forte, porque eu não dou valor a tantas coisas que eu dava antigamente. Como é que eu podia um dia me alimentar de raivas e de ressentimentos que só me trouxeram de sabor, e só me trouxeram doenças físicas, e que a gente é exatamente o resultado daquilo que a gente viveu. Por outro lado, eu não posso trazer, porque eu não posso fazer mais nada para mudar o meu passado. Mas eu posso sim, a partir de hoje e de agora, mudar o meu futuro. De que forma? Aí você pode me perguntar, mas você não tem mais tempo. Mas você já viveu mais do que o suficiente. Sim, mas a paz que eu busco e que nós temos que buscar em Deus, ela não é biológica, ela não tem idade, né? E eu fico pensando, sabe, minha gente, nesse grupo da gente, que é um grupo que eu aposto tanto. Se eu não apostasse, não confiasse na gente, quando eu digo em nós mesmos, eu acho que eu já tinha parado. Porque, de qualquer forma, a caminhada com Deus, às vezes é bem difícil, mas a graça dele nunca permite que a gente não deixe de escolher ele. E ele é sempre o caminho e o farol para a gente. Então eu fico pensando, né? Como, como levar esse evangelho, cada um de nós, para as pessoas que ainda não conhecem a Deus?
E como a gente, com o olhar, com as atitudes, poder dizer às pessoas que ele é o ar que a gente respira, né? As pessoas vão achar que, alguns, quem sabe, que é bobagem. Mas a gente precisa agir de uma forma que a gente não tem como não viver com ele. Não tem como viver sem ele. E tem tanta coisa para cada um de nós fazer. O caminho da gente tem tanta terra a ser trabalhada, né? Tem tanta erva daninha a ser tirada do caminho, né? Que a gente sabe que o inimigo nos tenta, o inimigo sempre nos quer ver mais cabisbaixos, mais infelizes, né? E como Nicodemos, quem sabe a gente até hoje tenha vivido com essa forma de entendimento, quando o verdadeiro conceito de nova criatura nunca tem entrado verdadeiramente no coração da gente. Não que às vezes a gente não tentasse buscar, mas pela própria incapacidade da gente, pelo comodismo da gente querer ficar como a gente é e não querer mudar nada, sabe? Eu fico imaginando que as pessoas merecem misericórdia da gente, seja em quais situações se encontram. Eu hoje tenho um olhar de quando e não é porque hoje eu estou mais velha, mas quando eu passo por algum lugar, que eu vejo alguém numa cadeira de roda, que eu vejo alguém bem mais velho do que eu fico imaginando os incômodos que aquela pessoa com certeza deve estar sentindo, porque a gente sabe o que é a idade chegar. A gente sabe o que é a limitação chegar e o corpo da gente não caminhar com a mente da gente. Eu bem sei o que é isso. Você querer fazer as coisas e de repente você tem que respeitar, porque a palavra-chave para a sua condição de vida é a seguinte: você tem que parar um pouco. Você não pode continuar. E o que fazer com sua cabeça que tem tanta criatividade e quer tanto agir, mas agir acompanhada de um corpo que possa ter atitudes. Não agir só de sentar e ficar pensando o que poderia fazer. É muito difícil. É muito difícil, mas é importante que a gente cada dia mais se conscientize que o passado ficou para trás. Como dizia a mamãe, né? Eu só quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E Jesus convida a gente toda hora para um mundo, para uma vida nova de esperança. Nas condições que você está, do jeito que você está. E sabe, se a gente começar a plantar flores em cada jardim que a gente encontrar, mesmo aqueles que só têm pedras, se a gente conseguir mexer um pouquinho para lá e para cá, pode aparecer um pedacinho de terra e a gente pode sim plantar uma flor. A vida vai ficar muito mais bonita. Se ao invés da gente oferecer uma pedra, a gente oferecer uma flor para aquela pessoa, mesmo que a gente ache que às vezes magoa a gente tanto, porque a gente pode surpreender as pessoas com carinho. A gente pode surpreender as pessoas com gestos que não são nossos e nunca serão, porque nós não somos dignas desses gestos, porque somos pecadoras. Mas que o Espírito Santo, naquela hora que a gente está pensando de uma forma tão positiva e tão pura, possa ali usar o nosso coração para que seja um instrumento dele a fazer o que a gente está precisando fazer para a construção do seu reino. A construção do reino de Deus não é feita individualmente e vocês bem sabem disso. A gente sabe perfeitamente que se a gente chegar a entrar no reino,
A gente vai encontrar todo mundo que a gente gosta e que não gosta, porque quem escolhe é Deus, não é a gente. Então, mais uma vez, a gente não tem o direito da gente, no coração da gente, não liberar esses sentimentos que fazem a gente pequeno, que fazem a gente menor. Hoje, eu tenho plena consciência da minha fragilidade física, mas eu também tenho plena consciência da abundância da graça de Deus derramada na minha vida. Eu tenho plena consciência de que, de repente, as coisas não vão fisicamente ficarem bem, porque é próprio de todo mundo. A gente sabe que a gente caminha e vai ficando mais velho, uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas sabe, sabe o que é deitar no travesseiro? E minha cabeça não para, como vocês sabem. Mas de repente, no final da noite, o meu sorriso se abrir e eu ficar feliz de idealizar a imagem do Senhor Jesus Cristo junto de mim. E eu sei que com vocês não é diferente. Essa reflexão de hoje, eu queria convocar mais uma vez vocês para que a gente se una mais, para que a gente não deixe a peteca cair. Porque cada um de nós representa um exército, cada um. Leinha representa um exército, Vaninha representa um exército, cada um. E assim somos uma fortaleza quando juntos nós decidimos levar o amor de Deus para as outras pessoas. A gente precisa pensar que a gente ainda pode e deve ser feliz, porque nós temos esse direito. Porque nós temos um Pai misericordioso que nos aceita do jeito que nós somos. E hoje, minha gente, eu não sei dizer para vocês, mas despida de qualquer vaidade. Hoje eu sei o que é ser um pouco humilde. Hoje eu posso dizer que eu sei o que é ser um pouquinho humilde. Despida de qualquer vaidade. Eu penso que todos nós podemos sair daqui pensando dessa forma. Eu preciso me reconciliar. Eu vivo num mundo que não é de Deus, mas as pessoas que vivem no mundo nasceram de Deus. Então, ninguém é como a gente estava discutindo, Helena, ninguém vai deitar um cafajeste e acorda como um cafajeste. Quando você nasce, você é uma criança. Então, de repente, sabe, alguma coisa no meio do caminho dominou você para que você fizesse alguma coisa que não era de Deus. Eu creio nisso. E se você, mesmo tendo cometido uma coisa mais grave, se você chega à conclusão, chega à consciência de que Deus é muito maior do que qualquer essas coisas, não importa que o mundo não lhe aceite. Mas se você se sentir aceita por Deus, você tem condições de caminhar, você tem condições de fazer as coisas. Essa semana, eu sofri muito com minha perna, né? E a minha fisioterapeuta, Glorinha, também hoje, que eu faço natação com ela, Leinha ficou aperreada, eu estava arrastando muito a perna e Leinha ligou para ela. E ela mandou eu ir de 6 horas da manhã lá, né, aí fez a hidroemina e tal. Mas ela nunca sabia do meu contexto físico, das minhas degenerações e tal, tal. E aí ela pediu para que Leinha filmasse eu batendo no computador. E eu pedi a Cíntia que Helen tinha saído. Eu disse, Cíntia, eu já estava no final do expediente, né? Eu disse, Cíntia, grava aí eu batendo para eu mostrar a glória e tal. E quando Cíntia passou esse vídeo para mim, eu própria me assustei comigo ali, naquele computador. Se você não me conhecesse,
E se você não soubesse quem eu era, você dizia que era uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa que especial. Porque eu bato muito com a cabeça, eu fico, né? Eu disse, meu Deus, eu saí horrorosa, eu cá comigo. E aí Lainha mandou o vídeo para ela, né? Porque a essas alturas eu cheguei a uma idade da minha vida que eu não tenho mais vergonha de nada, né? Lainha mandou o vídeo, né? E ela disse, tudo errado, sua postura errada e tal. Aí lá vai, comprar isso, comprar aquilo, pro meu computador e tal. E eu olhando, meu Deus do céu, Lainha, tudo de novo. Foi quando eu fui hoje para ela, né? Ela olhou para mim e disse assim: eu nunca imaginei que você fosse capaz de ser essa profissional com essas limitações. Aí eu fiquei assim olhando para ela, né? Eu disse assim, não é, mas eu ainda disse assim, graças a Deus, mamãe não está mais aqui para me ver desse jeito. E aí, mais uma vez, a graça de Deus foi derramada sobre a minha vida. Porque se vocês me perguntarem como eu consigo, eu não sei. É como eu estava dizendo a Helenise agora, ela acabou de me ligar, né? Com medo que eu morra. Ela disse assim, como é que você está? Eu queria lhe ver e tal. Então, eu disse, olha, eu estou bem, estou cansada, mas estou direitinha e tal, tal, tal. E aí eu percebo o receio no olhinho dela, com medo de longe e tal. Eu disse, não, mas eu estou bem, está tudo bem, eu estou cansada. Você já reduz um pouco e tal. Eu disse, eu vou fazer isso e tal. Mas sabe, a gente consegue com Deus. A gente consegue, sim. E eu não estou dizendo isso quando eu dou um exemplo meu. Eu não quero dizer que eu dou um exemplo meu porque vocês conhecem, porque é palpável. Mas qualquer uma de vocês que vem aqui para o meu lugar, vocês vão falar coisas que eu vou ficar aí também dizendo, meu Deus, porque eu conheço cada um. Vocês não pensam que eu fico triste quando eu vejo vocês aperreados, quando eu vejo vocês impacientes, quando eu vejo vocês angustiados? É a única forma que eu brinco às vezes, mas no meu coração eu fico preocupada. Às vezes eu brinco, né? Tomo um Rivotril, tenha calma, olha e tal. Mas eu me aperto no meu coração porque a gente sabe que a gente só conta com Deus. A gente pode ter família numerosa e graças a Deus eu tenho duas irmãs hoje. Essa daqui é a minha alma gêmea. Mas o que eu estou querendo dizer é que na realidade, na dureza da vida, a gente só conta com Deus. E se a gente não se transforma, vai ser muito mais difícil para a gente. Hoje, a gente está aqui junto também, porque Vaninha comemorou o seu aniversário essa semana. E a gente está muito feliz dela estar aqui comemorando com a gente. Eu sempre costumo chamar ela de meu chaveirinho, né? E assim, vocês nem sabem como a gente fica feliz, o grupo, né? Quando logo depois de um aniversário ou no dia do aniversário, você vem para junto da gente, né? Em busca dessa reflexão, não de Angélica, mas que a gente possa parar, possa pensar, não é isso, Vaninha? E eu penso que a palavra de hoje é assim: vamos nos reconciliar com as pessoas do mundo. O mundo não pertence a Deus, mas as pessoas são criaturas de Deus, somos filhas de Deus. E vocês bem sabem quando eu falo reconciliar, reconciliar o nosso coração, aprender, e eu própria, aprender a conviver de uma forma mais leve, de uma forma mais suave, de uma forma que a gente, eu ainda hoje no fórum, né, Cíntia, eu cheguei lá e eu disse à secretária da vara, isso não é usual, eu bem sei, mas eu disse, mas olha, você é tão gentil, eu gostei tanto de você, e ela foi mesmo. Então, para que a gente economizar elogios, né? Para a gente economizar, não é? A gente chega numa vara, a gente fala com um. Se o outro não tratar bem, é um problema dele, mas a gente está dando o melhor da gente. E assim a gente vai levando.
E com certeza, vocês já têm um jardim próprio. E eu olho para cada um de vocês e sei que vocês regam essas flores diariamente. E vocês são um orgulho para mim. Vocês são muito importantes para mim. E eu queria, nessa reflexão, mais uma vez, convidar vocês para permanecerem no caminho do Senhor. Palavra do Senhor. Então, alguém quer dizer alguma coisa? Eu só queria dizer para você que você não parece uma pessoa especial, que você tem algum problema de. Não, você parece uma pessoa iluminada, que tem força de vontade e demonstra exatamente o que muita gente com saúde não faz, e você vai lá e faz lindamente. Então, para mim, você é um orgulho de você conseguir fazer o que você faz, como foi para a Glorinha, como é para a Helenisa, e as pessoas que lhe amam verdadeiramente. Eu sei, Lém, eu sei. Então, assim, eu tenho uma orgulho, fico muito triste, e Helenisa também, quando a gente vê, Cíntia tem uma ideia lá, porque ela não vê como você fica assim, descontraída e quando está nervosa. Que eu e Ala e Helenisa já presenciou. O computador só falta cair em cima de você e cadeira e você não tem espaço de colocar Eu já caí duas vezes no a escritório. vista dentro. Então, assim, para a gente olhar aquilo é uma tristeza, porque a gente não queria que você tivesse nessa situação. Mas eu sou Mas a feliz. gente tem orgulho Eu sei. de você, porque você é uma força para os preguiçosos, para as pessoas que dizem Acabei de falar. os preguiçosos e as pessoas safadas que só querem roubar. Acabei de dar uma palavra. Mas olha, uma coisa que eu quero ressaltar aqui é Alan. Queria falar. Oi, meu amor, fale. Eu também fico tendo essa oportunidade já há algum tempo, conheci o doutor Evangelho. Realmente ela é uma pessoa admirável, né? E hoje eu cheguei aqui falando isso. Cadê Alan? Alan tá com a Angélica gravando um vídeo. Meu Deus do céu, como é que a Angélica aguenta, assim? Por quê? Chego de manhã, já fui pro fórum com ela. Eu fico louca com ela, porque ela anda disparada no fórum. E eu, para acompanhar, dá trabalho, né? E ela despacha, faz o que ela tem que fazer, e depois ela quer voltar sozinha, e é um sacrifício para eu não acompanhar. E aí eu, seu Gil. E aí ela vai, e depois eu chego, e depois ela, tô lhe esperando aqui, oi Cíntia, vamos conversar de tal caso. Ela já tem o caso pronto, ela já tem um direcionamento e tal. E a gente debate sobre vários assuntos e uma energia enorme. Ela diz, minha amiga, eu vou ter que ir, que eu tenho outros compromissos com Deus e eu sei. E eu chego aqui e ela já está novamente na labuta, né? E assim, É uma quando eu luta. questiono a Angélica, pelo amor de Deus, como é que você aguenta? E ela ainda sai, quando eu acompanho ela, até o elevador. Ela ainda sai, minha amiga, tem tanta coisa aí de ideia pra gente fazer, pra gente projetar. E se isso, e se aquilo, e se aquilo outro. E eu fico, meu Deus do céu, que energia, que força é essa? Que realmente é uma inspiração para aquelas pessoas que a gente implora para fazer 1, 2, 3 despachos, entendeu? E a gente recebe um feedback incorreto, por que não dizer assim, enrolando a gente enquanto profissional, né? E assim, a Angélica é uma inspiração e tem sido para mim. Mas também tenho tantos anjos, né? Que são vocês na minha vida. Cada um cuida de um pedacinho de mim. Você não sabe que você é o nosso anjo maior e não tem obstáculo para essa mulher. E assim, nem ela não mede esforços Mas eu. para ajudar ninguém. E às vezes eu vejo que até determinadas pessoas estão meio que tentando
explorar um pouco. E eu ainda ontem comecei a dizer, eu não acho isso justo, não faça isso. Sim, eu vou pagar, não pague. Não faça, por favor, não faça. Mas é um negócio crescente. Eu te amo. Eu sei, meu amor, eu sei, vocês são suspeitas, mas eu queria falar um pouquinho de Alan. Vocês não imaginam como Alan me trata normal. Eu, às vezes, agora mesmo, eu disse assim, eu estava gravando um vídeo sobre esse desconto indevido do INSS, eu disse, Alan, não vou enxergar. E ele botou lá o computador para eu gravar, e ele falou, doutora, a senhora vai conseguir. E eu fico assim, sabe, muito emocionada, porque ele não desiste de mim. Ele me traz, não, doutora, a senhora vai ler isso, sim. A senhora, eu vou sair daqui só quando a senhora ler isso, só quando a senhora fizer isso. A senhora não aguenta, não vou conseguir. E ele sempre está acreditando na capacidade de uma visão que não existe, porque ele já aprendeu a enxergar com outra visão. E ele é muito importante para mim por conta disso, porque ele tem uma visão hoje que não é dele, é de Deus. E todas as vezes que eu estou no computador com ele, ele me trata normal. Não, doutora, a senhora vai bater isso só. Vá, faça que eu estou aqui. A senhora vai conseguir, sabe? E eu, como qualquer pessoa da minha idade, tenho uma dificuldade enorme com as máquinas, com a informática, né? Tanto é que eu, durante o dia, eu digo, eu quero comprar um livro, vou mandar o código e tal, tal. E eu fico muito grata a ele, porque ele não faz parte do grupo mais fechado da casinha. Quando eu digo mais fechado, vocês que me conhecem por dentro e por fora, né? Ele chegou um dia desse e ele já começou a enxergar com o coração. E eu agradeço muito a vida dele e ele sabe disso, né? E assim, minha gente, a palavra de hoje é reconciliação. A palavra de hoje é reconciliação. Tá bem?